E aí, pessoal? Beleza? Voltamos com mais um mergulho literário aqui no nosso cantinho, o Conte para quem, assim como a gente, é fascinado pelo mundo dos livros. É isso aí. Hoje a gente vai desbravar um clássico da autoajuda, um livro que marcou época e continua super relevante. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Ah, o Covey. Esse livro é tipo um manual pra vida, né? Cheio de dicas e insights poderosos pra gente turbinar a vida pessoal e profissional. Total. E a gente vai destrinchar cada um desses 7 hábitos para você entender como eles se conectam e constroem, tipo, um mapa para uma vida mais plena e com mais significado. Mas antes de começar, vamos dar um salve para a galera que está chegando agora. Opa, sejam bem-vindos ao nosso podcast, pessoal. Sejam bem-vindos. Para quem já está em casa, prepare um café, o chá, o bloquinho de notas, porque a conversa vai ser boa. E já de cara, a gente vai começar com um dos conceitos mais importantes do Covey, o poder dos paradigmas. Lembra daquela história que ele conta sobre o filho dele? Ah, sim. Aquela que ele percebe que tá enxergando o filho através de tipo um filtro mental, sabe? Um paradigma que dissocia a visão que ele tinha do próprio filho. É, tipo, ele esperava que o filho fosse de um jeito específico, seguisse um padrão. Yeah. E isso estava criando, sei lá, um abismo entre eles. Exatamente. E o mais interessante é que, quando ele se dá conta disso, quando ele decide mudar o paradigma, o relacionamento dele se transforma completamente. É como se ele tirasse um óculos embaçado e finalmente enxergasse o filho com clareza, né? Com todas as suas qualidades, seus desafios, sua individualidade. E essa história é um tapa na cara, né? Porque nos mostra como os paradigmas moldam a nossa percepção do mundo. A gente precisa estar sempre atento para não ficar preso em paradigmas limitantes. Total. Imagina quantos de nós estamos presos em, sei lá, em crenças e ideias que nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo. Pode ser na vida profissional, nos relacionamentos, na forma como a gente se enxerga. É um convite para a gente se questionar. Quais são os meus paradigmas? Eles me ajudam ou me atrapalham? A gente tem o poder de mudar, de reprogramar a mente para criar uma realidade mais positiva. E por falar em mudar a forma como a gente enxerga o mundo, Covey também fala sobre a diferença entre a ética da personalidade e a ética do caráter. São 2 caminhos, bem diferentes para se alcançar um sucesso. É como se a ética da personalidade fosse um atalho, sabe? Focado em técnicas rápidas e superficiais. É como um manual de como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas e aí, funciona? Olha, o problema é que essa abordagem é meio rasa, sabe? Não se sustenta a longo prazo, é como construir um castelo de areia. Bonito por fora, mas frágil por dentro. Já a ética do caráter é sobre construir alicerces sólidos, né? Exato. É sobre cultivar princípios inegociáveis, como integridade, honestidade, justiça. É um processo mais lento, exige esforço, mas é o único caminho para construir um sucesso duradouro. É tipo a diferença de ter fama e ter reconhecimento, né? A fama é passageira, superficial. O reconhecimento vem da admiração genuína pelo caráter de uma pessoa. E por falar em ação, o terceiro hábito é sobre ser proativo. Ser proativo é assumir o controle da sua vida, é entender que você é o autor da sua história e que você escolhe como vai reagir às coisas. E isso é libertador, né? Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, mas o Calvin nos mostra que a proatividade é uma escolha. Lembra da história do cara que estava infeliz no casamento porque o amor tinha acabado e o Covey simplesmente respondeu: ame a sua esposa. Nossa, que direto. Pois é, ele estava desafiando o cara a ser proativo, a escolher amar, mesmo que no momento os sentimentos não fossem correspondidos. E essa história mostra que ser proativo não é negar as emoções, mas sim escolher como a gente vai agir diante delas. Exatamente. É sobre ter o poder de escolher a nossa resposta. E a gente pode começar com pequenas coisas, sabe? Tipo, prestar atenção na linguagem que a gente usa. Tipo, em vez de dizer, eu tenho que trabalhar até tarde, a gente pode dizer. Eu escolho trabalhar até tarde para finalizar esse projeto. Isso. É uma mudança sutil, mas que faz toda a diferença. Quando a gente usa eu escolho, a gente assume o controle da situação. É sobre sair do modo automático e virar protagonista da nossa própria história. E aí, o que acharam até aqui já deu para ter um gostinho do poder dos 7 hábitos. Mas calma que a gente ainda vai desvendar muito mais. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos hábitos que nos levam da independência para a interdependência. A gente vai explorar como construir relações mais saudáveis, mais eficazes. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Prontos para mais uma dose de sabedoria do Covey. Na última parte, a gente explorou a importância de ser proativo, ter um caráter firme e quebrar paradigmas. Agora, se preparem porque vamos mergulhar no mundo da interdependência. E para começar, vamos falar do 4º hábito. Pense, ganha-ganha. Ah, o ganha-ganha. Um dos meus favoritos é sobre construir relações onde todo mundo sai ganhando, né? Tipo, um acordo em que todos se sentem bem, ninguém se sente passado para trás. Mas como colocar isso em prática, né? Principalmente em situações que parece que só um lado pode vencer.
Boa pergunta. Muita gente acha que a vida é um jogo de soma zero, sabe? Um tem que perder pro outro ganhar. Mas o Covey quebra essa ideia, mostrando que a mentalidade ganha-ganha é sobre colaboração, criatividade, buscar soluções em que todos se beneficiem. É tipo, sair daquela disputa de egos e focar no bem comum, né? Isso aí. E sabe, tem uma história no livro que ilustra isso perfeitamente. Lembra da filha do Cave e o acordo do carro? Ah, sim. Que ela queria usar o carro, mas os pais estavam preocupados, né? Exato. Aí, em vez de impor uma decisão autoritária ou ceder à pressão, eles sentaram juntos, tipo, numa vibe de diálogo aberto e criaram um acordo onde todo mundo saía ganhando. A filha se comprometeu a cuidar do carro, dirigir com segurança, ajudar em casa e, em troca, ganhou a permissão para usar o carro. Isso. E o mais legal é que, nesse processo, eles construíram confiança e respeito mútuo. Um aprendizado e tanto para todos os lados. A filha aprendeu a ser responsável, os pais ficaram tranquilos, uma solução tipo ganha, ganha, ganha. Perfeito. Mas, e aí, como lidar com pessoas que têm aquela mentalidade ganha-perde? Aquelas que só pensam em levar vantagem. Essa é a pergunta de ouro, porque, né, nem sempre é fácil lidar com gente assim. Verdade. Mas o Covey dá umas dicas pra gente navegar nessas situações. A primeira é a comunicação assertiva, sabe? Falar o que a gente pensa e sente de forma clara, respeitosa, sem agredir o outro. É tipo se posicionar com firmeza, mas sem partir pra briga, né? Isso. E ao mesmo tempo estar aberto para ouvir o outro lado, tentar entender a perspectiva da pessoa. Buscar um ponto em comum, quem sabe? E se mesmo assim não rolar um acordo ganha-ganha. Aí, às vezes, o melhor é concordar em discordar, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir o que quer. O importante é manter o respeito, a integridade, buscar o diálogo, a compreensão. E por falar em compreender o outro, chegamos ao quinto hábito. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Esse hábito é tipo a chave para uma comunicação de verdade, sabe? É sobre a arte da escuta empática, se colocar no lugar do outro. É como se a gente experimentasse o mundo pelos olhos da outra pessoa, né? Exato. Só assim a gente consegue entender de verdade o ponto de vista, as motivações, os sentimentos da pessoa. E o Covey alerta para um perigo, a escuta autobiográfica. Que quando a gente finge que está ouvindo, mas na verdade só está esperando a nossa vez de falar, né? Isso. A gente não está presente de verdade, não está se conectando com a essência do que a pessoa está tentando comunicar. É como se a gente estivesse num palco, esperando a deixa para entrar em cena. E aí, como a gente escapa dessa armadilha e pratica a escuta empática de verdade? Primeiro, silenciar a mente tagarela, sabe? Aquela que fica o tempo todo pensando no que a gente vai falar em seguida. É preciso aquietar a mente e se concentrar em ouvir a pessoa com atenção total. É como esvaziar a xícara para poder enchê-la com o que a pessoa tem para oferecer, né? Sem julgamentos, preconceitos, interrupções. Exatamente. E além de ouvir com atenção, a gente precisa demonstrar interesse genuíno. Fazer perguntas, pedir esclarecimentos, mostrar que a gente está acompanhando o raciocínio da pessoa. E jamais interromper no meio da fala, né? Com certeza. Interromper é tipo um atalho para desconexão. A conversa vira um monólogo, sabe? Cada um falando de si. E depois que a gente se esforçou para compreender o outro, aí sim a gente pode tentar ser compreendido, né? Sim. E para isso a chave é a comunicação clara, objetiva e respeitosa. Expressar nossas ideias e sentimentos de forma assertiva, sem atacar o outro. Lembrando que comunicar não é sinônimo de convencer, né? Exato. A gente não precisa concordar com tudo, mas é fundamental respeitar a opinião do outro. Buscar um diálogo construtivo. E quando a gente mistura essa compreensão profunda do outro com a comunicação clara e respeitosa, a mágica acontece. Chegamos ao sexto hábito. Synergize. A sinergia é aquele momento mágico que o resultado final é muito maior que a soma das partes, sabe? É unir diferentes perspectivas, talentos, habilidades para criar algo novo e extraordinário. É como, sei lá, uma banda de rock. Cada músico manda bem no seu instrumento, mas a explosão sonora só acontece quando todos tocam juntos, em sintonia. Perfeito. E para ter sinergia, a gente precisa ter humildade, reconhecer que não sabe tudo, que precisa dos outros para complementar as ideias. E o Covey conta uma história incrível no livro. Um grupo que estava criando a missão de uma empresa. E aí, como foi? No começo, era cada um por si, sabe? As ideias se chocando, a frustração tomando conta, parecia um cabo de guerra. Mas aí eles decidiram se abrir para as perspectivas dos outros, construir o objetivo em comum, e a partir daí a sinergia fluiu. E qual foi o resultado? Eles criaram a declaração de missão que representava os valores e aspirações de todos. Que legal. Uma prova de que a sinergia não acontece por acaso, né? Exige esforço para criar um ambiente de confiança, respeito e diálogo. Exatamente. Quando a gente consegue isso, as possibilidades se multiplicam. Criatividade, inovação, soluções que a gente jamais imaginaria sozinho. E aí, animados para continuar essa jornada rumo à sinergia e ao crescimento pessoal. Na próxima parte, vamos falar o último, mas não menos importante, dos 7 hábitos. Afine um instrumento. Fiquem ligados.
E para quem quiser se aprofundar no universo do Steel Coffee, o link para comprar o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes está aqui na descrição do episódio. E aí, pessoal? Chegamos à última parte da nossa imersão nos 7 hábitos. Nas últimas semanas, a gente desvendou cada um deles, né? Detalhe por detalhe. E hoje a ideia é ter aquela visão panorâmica, tipo, olhar um mapa completo da jornada que o Covey propõe. Exatamente. Conectar os pontos, né? E entender como os 7 hábitos se encaixam para criar uma vida mais eficaz, mais significativa. E mais feliz, claro. E por onde a gente começa a conectar esses pontos? Qual o ponto de partida? O Covey fala daquela progressão natural, né? Da dependência para a independência e, finalmente, a interdependência. No comecinho da vida, a gente é dependente. Precisa dos outros para tudo, tipo um bebê. Faz sentido. É como aprender a andar de bicicleta, né? Primeiro, a gente precisa das rodinhas, mas com o tempo ganha equilíbrio e sai pedalando por aí, livre e independente. Perfeito. Essa é a ideia da independência. Ter autonomia para cuidar de si mesmo, tomar decisões, correr atrás dos sonhos. E os 3 primeiros hábitos, lembra? Ser proativo, começar com o objetivo em mente, priorizar o que é mais importante. São as ferramentas para essa independência. Mas a jornada não para por aí, né? Tem mais um passo. Com certeza. A interdependência, próximo nível. É quando a gente reconhece que é mais forte, mais eficaz quando colabora com os outros, sabe? Unindo forças para alcançar objetivos em comum. E aí entra os hábitos 4, 5 e 6. Pensar, ganha-ganha, procurar primeiro compreender, sinergizar. As chaves para construir relações saudáveis, produtivas. É tipo uma orquestra, né? Cada músico precisa dominar seu instrumento. Mas a mágica rola quando todos tocam juntos, em harmonia, criando uma sinfonia. Exatamente. E para manter essa orquestra afinada, para a gente continuar crescendo nessa jornada, entra o 7º hábito. Afine o instrumento. Esse é sobre cuidar da gente mesmo, né? Nutrir o corpo, a mente e o espírito. Ter energia para viver com mais propósito. Isso. É como um músico que cuida do instrumento para continuar tocando música de qualidade. E o Covey fala da importância de investir nas 4 dimensões: física, mental, social e espiritual. Tipo um check-up completo, né? Para garantir que todas as áreas da vida estejam em equilíbrio. Exatamente. E ele dá um guia prático para isso. A vitória particular diária. Um momento para cuidar de si mesmo, recarregar as energias, se conectar com a sua essência. E como seria essa vitória particular? Pode ser qualquer coisa que nutra essas 4 dimensões. Exercício físico, alimentação saudável, descanso para o corpo, leitura, meditação, aprendizado para a mente. Cultivar boas relações, ajudar os outros para a dimensão social e se conectar com a natureza, praticar gratidão, seguir a sua fé para alimentar o espírito. É como um ritual diário, né? De autocuidado, autoaperfeiçoamento. Isso. E quando a gente se dedica a afinar o instrumento, a gente fica mais presente, mais consciente, mais forte para lidar com os desafios e construir relações mais saudáveis. Mas e quando a gente encontra obstáculos no caminho? Aquela vontade de voltar para os velhos hábitos, como manter o foco nessa transformação. O Covey fala do poder da visualização, né? Criar uma imagem clara do que a gente quer alcançar, como a gente quer viver. Essa imagem serve como um guia, um farol para a gente não se perder. Tem como ter um GPS interno, né? Mostrando a direção certa e evitando desvios. E para quem está começando agora, o primeiro passo é assumir o controle da vida. E primeiro hábito, seja proativo, te convida a fazer exatamente isso. É tocar o papel de passageiro pelo de motorista, né? Isso. Entender que você tem o poder de escolher, de agir, de não ser só um fantoche da circunstância. Você é pegar o volante e decidir para onde você quer ir. Exato. E lembre-se, você não está sozinho nessa. Busque inspiração, leia, converse com pessoas que do motivam, mas o mais importante é a prática. É botar a mão na massa, né? Isso. Os 7 hábitos não são só teoria, são para viver. Comece com pequenas mudanças e vá incorporando um hábito de cada vez. Você vai se surpreender com os resultados. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado. Lembre-se, a mudança começa em você. Você tem o poder de criar a vida que sempre sonhou. Continue explorando, aprendendo, evoluindo. E se você quiser se aprofundar, o link para comprar o livro está na descrição do episódio.